Brasil, gente de todo o meu Brasil. A graça e a paz de Cristo esteja e reine sobre as vossas vidas. Meu irmão, minha irmã, de todo este meu querido Brasil. Eu fico muito feliz por você. Seja bem-vindo ao canal Verdadeira Graça do Nilson Queiroz. Esse seu irmão. Eu não sou nada mais do que o seu irmão em Cristo. Eu tive e já fui um homem de nome, mas é passado. Dentro do sistema. Procurado por muitos, preguei em muitos lugares, fora do Brasil, muitos lugares, estive em muitas capitais, estive em vários estados, mas o que eu digo que eu continuo sendo o seu irmão em Cristo. Eu agradeço pelos novos inscritos, pelos seus comentários, pelo você ter me comentado, você tem feito os seus comentários e eu tenho acompanhado. Eu estou um pouquinho meio constipado, talvez você não repare, por causa do tempo, está um pouquinho meio frio. Aqui a gente fica um pouquinho constipado, o nariz assim não fica muito bem, a garganta, mas vamos lá, vamos junto. E o título da mensagem que eu tenho para nós, meu irmão, minha irmã, de todo o Brasil, é esse. Pastor, é um título ou é uma profissão? Eu digo a você que pastor é uma profissão. Pastor foi uma profissão. E hoje é um título. Agora vamos para a Bíblia. Talvez para não ficar nas minhas palavras, vamos para a Bíblia. Porque dá a impressão que eu sou contra os pastores. Oh, Deus, você acha que detesta pastor? Eu fui pastor há 43 anos. Fui de linha de frente. Eu era o pastorzão. Meu guarda-roupa aqui tá cheio de paletó, gravata. Eu tenho um monte de gravata, paletó, terno. Tá tudo aqui dentro, tá tudo parado. Eu falei para minha esposa, não sei nem o que eu vou fazer com isso daí. Tá aí. E eu não sei. Os livros que eu tinha de teologia, escatologia, de mestrado, eu consumi com tudo. Enchi um monte de caixa, consumi com tudo. Mas os meus ternos estão aí, minhas roupas estão aí. Hoje eu ponho aí uma camiseta como essa, camiseta, uma coisa simples, que eu sou como qualquer um. Eu não sou nada mais. Paletó, gravata, para mostrar que eu conheço denominação. Eu conheci denominação. Que se você não tivesse paletó e gravata, você não tinha privilégio nenhum. Nem lá em cima você não podia estar. E o que me fez começar a andar de paletó e gravata é que uma certa vez eu estava numa igreja, o pastor era muito amigo meu, e eu fui camisa de manga comprida. Eu andava uma camisa xadrez ainda. E sentei lá no auditório. E lá em cima estava cheio de homem de paletó e gravata. E o pastor o presidente, o dono, o fundador daquela igreja, quando me viu, aí ele gostava muito de mim. Ô, pastor, você está aí? Não, seu lugar é aqui em cima. E eu, não, vem para cá, seu lugar é aqui. E eu, morrendo de vergonha, subi lá em cima, e aí foi, tal. E aí ainda me deu ainda uma oportunidade para dar uma palavra ainda, aquilo lá foi, a partir de agora eu não vou mais em igreja nenhuma sem paletó e gravata. Foi onde que eu comecei a andar de paletó e gravata. Bom, mas voltando para a mensagem. Por quê? Pastor é um título ou é uma profissão? Na antiguidade era uma profissão, e hoje é um título. Vamos lá. No início, havia 4 homens, havia 4 pessoas na face da terra. Adão, Eva, ali existia Caim e Abel, 4 pessoas. E Caim era lavradores. Ele começou a lavrar a terra, plantar e tal. E Abel se tornou o quê? Pastor de ovelha.
Isso está em Gênesis, capítulo 4, versículo 3, versículo 4 ali do capítulo 4 de Gênesis. Você vai encontrar isso aí. Então, o primeiro pastor começou lá no início da criação, foi o primeiro pastor. E o que era isso? Era uma profissão. Eles tinham que ter amor ao animal, tinha que amar o animal. Porque o bom pastor é aquele que ama o seu rebanho, é aquele que ama aquilo que ele faz. Depende dos ataques dos predadores. Leva na hora certa para a água. Se está muito calor, sol quente, leva para a sombra. Leva num pasto verdejante. À tarde recolhe para o aprisco, que quer dizer curral. À noite ele passa, não pensa que ele deixa as ovelhas sozinhas, não. Acendia 4 fogueiras nos 4 cantos do curral para que os predadores não chegavam. E eles ficavam atentos ali. Então ser pastor não era como hoje. Nós vemos esses camaradas aí que dormem até os olhos ficar inchados. Levanta lá para as 10, 11 horas do dia, depois pega e vai para o shopping, vai ver carro, andar para baixo para cima, vai comer nos melhores restaurantes. É o que nós vemos hoje. Esses camaradas com esses títulos. Mas o pastor, além dele ficar o dia inteiro cuidando do rebanho, ele passava também a noite cuidando do rebanho. Era dia e noite. Esse é o bom pastor. E Jesus ainda foi bem claro. Ele diz que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor é aquele que, contando as ovelhas, quantas tem? Ah, tinha 100, está faltando uma. Ele vai em busca. E chegando ele encontra ela, muitas vezes machucada, caída. O que ele faz? Ele desce o pau. Não. Não. Ele coloca ela sobre os seus ombros e leva, e vai curar as suas feridas e se alegra com os seus amigos pela aquela ovelha que ele encontrou. Esse é o bom pastor. Então nós olhamos para Abel, o primeiro pastor. Depois de Abel, vamos dar um pulo. Vamos lá para Abraão. Abraão foi para uma terra e lá ele teve muito gado, ovelha, camelo, jumento, e ele tinha pastor para cuidar do rebanho. Veio Isaac da mesma forma, ele teve pastores para cuidar, que nós vemos ali que os pastores de Isaac discutiam com os outros pastores por causa do poço que eles furavam para dar água para as ovelhas. Veio Jacó. Jacó não teve pastor, Jacó foi um pastor. Jacó foi para a casa do seu ex-sogro, Labão. E lá ele trabalhou por 7 anos por Leia, cuidando de ovelha. Depois mais 7 anos por Raquel. Depois mais 7 anos para adquirir um rebanho que todo animal que nascia maiado, pintado ali, pertencia a ele. E o rebanho dele ficou maior do que o rebanho do seu sogro. Bem, e os filhos de Jacó foram o quê? Pastor. José não foi pastor. José era o filho caçula e ele era bem cuidado pelo pai. O pai fez ali uma túnica bonita para ele. Ele ficava ali junto com o seu pai do lado. E os seus 11 irmãos lá, seus irmãos ficavam indignados com ele, tal. Quando Jacó, que José se tornou governador do Egito, depois de tudo aquilo ali que você já sabe, que ele foi vendido para o Egito, revelou sonhos de Faraó, se tornou governador. Quando Jacó saiu com o povo e foi para o Egito, em 70 pessoas entraram no Egito. Jacó tinha 130 anos de idade. Quando entraram, a primeira pergunta que Faraó fez para Jacó: o que os seus filhos fazem? Meus filhos são pastores. Ele não sabia fazer outra coisa a não ser pastores. Enquanto o povo dos egípcios era lavradores, plantava trigo, plantava ali frutas e tal, mas os filhos de Jacó eram lavradores. Lavradores não, eram pastores.
E depois nós olhamos ao andar do tempo, nós vimos que Moisés também se tornou um pastor de Jetro, seu sogro, pela qual acabou casando com uma das filhas de Jetro. Ele foi pastor, cuidava de ovelha. Pois nós olhamos ali, continua ali, nós olhamos que Davi foi um grande pastor. Davi foi considerado um dos melhores pastores, foi nele que Deus espelhou. Quando Deus olhou para Davi, viu que Davi, ele tinha coragem. Deus gosta de homem corajoso, mulher corajosa. É isso. Deus não gosta de homem e mulher covarde. Gosta daquele que encara, ainda que lhe custa a vida. Mas não importa, pode lhe custar a vida, mas fale e não se cala, como disse o apóstolo Paulo. E o que aconteceu? Davi, quando falou que ia lutar com o gigante Golias, o que fez Saul? O rei olhou nele e falou: mas você ainda é uma criança, você ainda é um menino, é um adolescente, um jovenzinho ainda. Ele disse assim: meu senhor, uma certa vez, um urso pegou uma ovelha e foi levando, eu corri até o urso, tomei a ovelha da boca do urso e matei o urso com as minhas próprias mãos. O rei já ficou meio cismado. Aí um leão atacou o rebanho, pegou a ovelha e saiu, corri atrás do leão, tomei a ovelha e matei o leão com as minhas próprias mãos. Aí o rei já falou: poxa, mas por quê? Porque Deus era com ele. Você acha que um homem de mão limpa tem condições de lutar contra um urso, contra um leão? Mas Davi tinha. E Davi era um bom pastor. Davi, ele dava, porque na verdade ele deu a sua vida pelas ovelhas. Então é isso que essa palavra fala, que o bom pastor, Jesus usou, isso 10:10 de João, um bom pastor. Isso foi uma simbologia, que Jesus nunca foi pastor. Deus nunca foi pastor. E Jesus nunca foi pastor. Jesus nunca chamou pastor. Jesus chamou apóstolo. Então, agora levando lá para trás, de novo, quando Deus tira o povo do Egito, o povo estava disperso. O povo não sabia. Deus começou a instruir a Moisés o que Moisés deveria fazer. Deus olhou aquele povo, viu aquele povo como ovelha disperso, sem pastor. Então Deus comparou o seu povo como ovelha. Então é disso que saiu. Você pode ver, Deus comparou esse povo, porque a ovelha é o animal mais manso que existe na face da terra. Deus comparou, fez uma comparação, uma simbologia do povo de Israel como ovelha. Mas Deus não levantou nenhum pastor para cuidar. Ele levantou quem? Sacerdote. Todos que cuidou do povo de Israel, Moisés era o profeta, Arão era sacerdote. Todos que vieram, os descendentes de Arão, foram profeta. Profeta não, foram sacerdote. E Abias também profeta, que Deus falava por intermédio de profeta. E isso veio até Zacarias. Então, nós olhamos, Zacarias foi o último, mas Malaquias, quando Deus usa, ali no capítulo 3:10, em que me roubaste, Deus estava falando com um sacerdote. Então Deus não levantou nenhum pastor. Deus podia ter levantado pastor para cuidar do seu povo, mas Deus não levantou. Mas Jeremias dá uma pincelada. Ai dos pastores. O que quer dizer pastor? Quem cuida. Se você olhar para o dicionário, a palavra pastor é aquele que dá de pastagem. Agora, dá de pastagem a quem? Você é alguma ovelha? Você é gente. Como diz aquela música, eu também existo, eu também sou gente, eu também mereço encontrar alguém para amar. Então, se você é gente, como é que você pode ser cuidado por um pastor? Você tem que ser cuidado por um professor, por um líder. A palavra padre é uma palavra bem mais perfeita, porque a palavra padre vem de pai. E a palavra
Papa vem de papai. Agora a palavra pastor vem de pastagem. Aquele que dá pastagem. Mas a maior parte das pessoas, por falta de conhecimento e entendimento, não vai verificar. Ah, eu sou presbítero, eu agora vou ser levado a pastor. O que é pastor? Ah, pastor é... Não. Se você olhar, não vou nem entrar nessa parte aí, mas se eu for olhar, mostrar para vocês o que Isaías chama o tal de pastor, vocês vão ficar envergonhados do que é chamado de pastor. Dá uma olhadinha lá no capítulo 56 de Isaías. 56, versículo 11 e 12. Eu tenho vergonha. Ali, versículo 11 e 12, o que fala de pastor. No 10 e 10, o que Jesus está falando de pastor. Olha lá o que diz o apóstolo Paulo, 20, 29 e 30 de Atos, o que o apóstolo Paulo está falando depois da partida dele, o que ia surgir depois da vida dele. Bem, mas voltando. Então, pastor, quando Jesus diz eu sou o bom pastor, foi apenas uma simbologia que ele estava usando. Eu ainda tenho outras ovelhas que não faz parte desse aprisco, João 10 e 16. Então Jesus se colocou como bom pastor, por quê? Porque Davi deu a vida para salvar as ovelhas. E Jesus falou, eu também vou fazer a mesma coisa, eu vou dar a minha vida por essas ovelhas. Foi uma simbologia. Então, nos dias de hoje, eu sou pastor. O que é pastor hoje? É um título. É um título. Antes era uma profissão. Você ganhava para cuidar de um rebanho, uma fazenda, um senhor que tinha ali milhares ou centenas ou milhares de ovelhas, ele contratava, não um, contratava vários e vários pastores, e eles trabalhavam e tinham o seu salário. É uma profissão. Nos dias de hoje, o que virou? Virou um comércio. Hoje, esses homens trabalham. Não. O que eles fazem? Nada. Eles fazem o que peixe faz. Eles têm um título. Recebem um título, como eu recebi esse título. Eu, graças a Deus, estou liberto desse título. Não aceito esse título. Ainda tem muita gente que quando encontra comigo, fala, pastor Deus, como é que tá? Eu não quero chatear a pessoa, eu acabo ficando calado. Mas eu detesto esse nome porque eu sei que isso não existe. Dentro deste livro, pastor era que cuidava de ovelha. Mas os homens, por falta de entendimento, porque Martim Lutero e João Calvino, que começou lá no século XVI, eles não eram pastor, eles eram padre. Foi isso, meu irmão. Meu irmão, minha irmã, se você tem seu pastor aí, você fica aí puxando aí pro lado do seu pastor, porque meu pastor, pare com isso, porque nós somos de Cristo, e Cristo é o que cuida de nós, e o Espírito Santo está em nós, ele mora em nós. Não sabeis que o Espírito de Deus vive e mora dentro de vocês. Você não precisa de cuidado de pastor, de papa, de bispo, de arcebispo, de cardeal. Você não precisa de cuidado de ninguém. É o Espírito Santo quem cuida de nós. Meu irmão, fico com esta palavra, graça e paz para todos. Bye, bye.